Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar como acender um LED. Tá? O LED ele é esse componente eletrônico, tá? Que ele na verdade ele é um diodo emissor de luz. Tá? E como todo diodo ele precisa estar diretamente polarizado, ou seja, polarizado corretamente para que ele funcione e ele possa acender corretamente. Tá? O LED, embora ele seja como a gente sempre ouve falar aí que o LED agora está em moda, existem lâmpadas LED e tal que duram, dizem que a vida útil do LED é para mais de 10 anos. Então assim, o LED realmente ele é um componente bem resistente, tá? Mas só que ele ao mesmo tempo ele é muito sensível à corrente, né? Então assim, para a gente manter um LED aceso muito tempo, que ele tem uma vida longa, uma longa duração, a gente precisa limitar a corrente que passa por ele dentro do especificado por cada cor, tá? Cada cor de LED ele tem uma potência, ou melhor, uma corrente máxima. Então a gente precisa limitar essa corrente, tá? A gente botando uma corrente um pouquinho abaixo desse limite aceitável, ele vai durar bastante, ele vai ter um brilho bom e vai durar bastante, ter uma longa vida. Então pessoal, como é que a gente faz para identificar os terminais do LED, para a gente saber como polarizar corretamente? Bem, não sei se vocês conseguem perceber aí pelo vídeo, mas o LED ele tem uma perninha um pouquinho maior que a outra, tá? Então essa perna que é um pouquinho maior, ela é na verdade o anodo. Então ela é o lado onde a gente tem que ligar no lado mais positivo da fonte, tá? Sendo a perninha menor o catodo, que a gente liga no lado mais negativo da fonte, tá? A gente também consegue identificar ele, pessoal, pelo um chanfrozinho que tem aqui do lado de uma das pernas do LED. Então, se vocês repararem bem, vou botar uma imagem aí melhor para vocês conseguirem ver, tá? Em um lado aqui o LED ele é completamente circular e do outro lado ele tem uma pequena ranhura aqui, como se fosse um quebradinho, que indica qual é o lado do catodo, então o lado mais negativo do LED. Tá? Então, para a gente polarizar corretamente o LED, a gente precisa colocar o positivo aqui e o negativo aqui. Tá? Mas como eu falei, o LED ele precisa limitar a corrente que passa por ele. Tá? Para a gente fazer isso, a gente usa um resistor. Tá? No meu caso aqui, eu estou usando um resistor de 220 ohms, tá? Que ele é suficiente para limitar a corrente do LED em 0,01 ampere numa tensão de 5 volts. Então entre 5 e 7 volts a gente consegue usar esse mesmo resistor sem problema nenhum, tá? Ele vai limitar a corrente que passa para o LED em 0,01 ampere, tá? Que é uma corrente que vai acender o LED, tá? É uma corrente abaixo até do que o LED suporta, se não me engano ele suporta 0,17, mas eu vou colocar a tabelinha de cores e de quanto cada LED aguenta aqui do lado, tá? E assim, limitando então a corrente do LED, a gente consegue já acender. Então essa meu fio aqui, ó, laranja, eu liguei no positivo da fonte e o fio azul eu liguei no negativo. Então o positivo está indo na primeira perninha aqui do resistor. O resistor, pessoal, é um componente eletrônico que não depende de estar polarizado corretamente, então ele não tem polarização, tanto faz eu ligar nessa ou nessa perna. Aqui no caso eu coloquei dessa forma, então vou estar ligando o positivo aqui nessa trilhinha, tá pessoal? Então, se ninguém também nunca viu como é que funciona uma protoboard, tá pessoal? Esse meu tabladinho aqui se chama protoboard, tá? Como é que ele funciona? Aqui onde eu tenho essas linhas numeradas, né, de 1 a 30, ela funciona nesse sentido, ou seja, se eu ligar aqui ele vai energizar toda essa trilha aqui, se eu ligar no 2 ele energiza toda essa trilha, tá? E a única diferença são nessas barrinhas laterais aqui, que tem a cor azul e vermelha, que elas funcionam nesse sentido. Então se eu ligar aqui, por exemplo, o meu positivo, ele vai estar energizando toda essa barrinha que acompanha a linha vermelha aqui com a carga positiva da minha fonte. Se eu invertesse, colocasse aqui, vou colocar aqui como exemplo o azul próximo a essa barrinha, ele vai energizar toda essa barrinha azul aqui que acompanha a linha lateral aqui. Então pessoal, eu montei aqui esse circuitinho, então eu vou ligar o positivo nessa perninha do resistor
e o negativo diretamente aqui no catodo do LED. Bem, então o LED acendeu aí, se vocês perceberem aqui na fonte, tá? Ele está com uma corrente de 0,1, tá? Que é suficiente para iluminar o LED. Se eu aumentar aqui a minha corrente, ou melhor, a minha tensão na fonte, a gente pode ver que o brilho do LED deu até uma aumentada e ele já passou para 0,2, tá? 0,2, se eu não me engano, para esse tipo de LED aqui já está quase uma sobrecorrente, tá? Então o ideal aqui era já botar um resistor maior, tá? Mas é só para exemplificar aqui. Vou voltar aqui minha fonte para casa dos 5 volts. Tá, então aqui ele já baixou para 0,1, eu estou numa corrente segura e numa tensão segura para acender o meu LED. Bem pessoal, esse vídeo aí era bem rápido, só para mostrar realmente como a gente faz para acender o LED. Tá? Quem ainda não foi inscrito no canal, por favor inscreva-se e assista nossos outros vídeos. Tá? Eu vou estar publicando quase toda semana aí um vídeo sobre eletrônica ou sobre comandos em Unix e Linux. Falou pessoal, obrigado.